Meus amigos, muito boa noite a todos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos envolva com a sua santa e divina paz. Sempre que venho a essa casa, não posso deixar de lembrar o nome que remete ao cristianismo primitivo. Nós estamos aqui na Casa do Caminho, uma casa de fraternidade, um hospital e também um educandário de almas. Aqui nós criamos laços de afeto, reencontramos afetos antigos e aqui nós temos a condição de viver o Evangelho que nós dizemos abraçar. A Igreja Cristã Primitiva, que foi valorosamente sustentada por muitos anos pela figura veneranda de Simão Pedro, a exemplo dessa casa de amor, uniu espíritos que não eram espíritos rudes, mas homens rudes, que não obstante a sua simplicidade, com todas as suas imperfeições, davam o melhor de si. E dando o melhor de si para a construção de um produto que era repartido entre todos, eles também cresciam com esse serviço ao qual se dedicavam. Não é outro o nosso convite na nossa existência atual. Nós vimos mais uma vez a este planeta abençoado, essa escola regeneradora, para que nós possamos reaver velhos equívocos e aprender cada vez mais a nos relacionar de uma forma mais saudável uns com os outros. Porque aqueles que não sejam capazes de amar ao próximo como a si mesmos, não são capazes também de amar a Deus. Se nós não somos capazes de amar aqueles com os quais nós convivemos diariamente, amar aqueles entre os quais nós nascemos no seio familiar, com quem nós travamos relações de amizade ou relações profissionais, como nós podemos amar a Deus a quem não vemos? Por isso, esse tema é tão especial. Falar sobre responsabilidade afetiva é falar sobre o grau de comprometimento dos nossos relacionamentos. Mas antes de começar, nós precisamos definir o que é o afeto. Afeto é toda a relação que nós estabelecemos com uma pessoa, com um objeto, com um cenário ou com uma situação que nos implica. Implica significa sentir-se afetado, ser tocado de alguma forma. É por isso que nós dizemos que uma determinada música, ou um cheiro, ou um lugar, nos é registrado com uma memória afetiva, nos remetendo, por exemplo, a uma cena da infância. É como se aquele cenário, aquele cheiro, aquela música fizesse com que nós conseguíssemos viajar no tempo e retornar àquelas cenas que nos deixaram felizes ou nos deixaram muito tristes, porque o afeto não é necessariamente positivo, não nos deixa necessariamente um sentimento de regozijo, de alegria. Por quê? O afeto nos suscita emoções e sentimentos. E dado o nosso atual patamar de imperfeição, nós ainda elaboramos sentimentos muito enfermiços. É por isso que nós ainda vemos no nosso mundo o mal sendo predominante, característica de um planeta de provas e expiações. Ao lado da fraternidade e do serviço do bem aos semelhantes, nós também vemos cenas assombrosas de ódio e desamor. Ao lado de experiências felizes e alegres, nós vemos experiências muito melancólicas e muito tristes que nos causam muito dissabor. Nós nos sentimos magoados, mas não obstante também conseguimos amar. São todos esses emoções humanas, emoções primárias que nós todos sentimos, sejamos ou não civilizados. Há um psicólogo, Paul Ekman, que fez um estudo sobre as emoções humanas e ele percebeu que as emoções são comuns entre sociedades civilizadas e sociedades primitivas. Não importa em que cultura nós estejamos imersos, todos nós somos espíritos e, em sendo espíritos, já tivemos diversas vivências. Trocamos de papéis com o objetivo de crescer com essas experiências. E é aí que entra a responsabilidade. Responsabilidade significa arcar com as consequências. Ainda que nós não sejamos responsáveis pela emoção dos outros, porque cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio,
e muitas vezes elaboramos de maneira equivocada um sentimento que poderia nos causar amor, tranquilidade e regozijo de uma forma completamente perturbadora, mas nós temos a responsabilidade pelo que nós fazemos na relação com o outro. E é por isso que quando nós olhamos hoje para a nossa sociedade, vemos tantas relações perniciosas, relações que não são saudáveis, enfermiças, doentes, e não entendemos onde está o amor cristão em meio a tudo isso. Porque foi o próprio Cristo que nos ensinou que nenhum de nós deveria fazer o outro o que não quereria que fosse feito para conosco. E aqui está pautada uma lei muito séria. A cada um será cobrado de acordo com as suas obras. Por isso, responsabilidade afetiva implica, em primeiro lugar, eu me conhecer, saber quais são as minhas intenções, quais são as minhas más inclinações que eu ainda preciso trabalhar, e olhar para isso com aceitação, com a não culpa, percebendo que eu ainda estou num estágio carecente de evolução, mas que ao lado das minhas sombras eu já tenho também muitas conquistas, muitas virtudes que nos fizeram chegar até aqui e nos farão chegar cada vez mais adiante. Mas perceber que nesse contato e nesse convívio com o outro eu posso me perceber. E é por isso que quando a gente vê alguém projetando culpa sobre o outro, nós estamos diante de alguém que provavelmente não conhece a si mesmo. Porque o convívio com o outro é como se nós estivéssemos diante do espelho, vendo como reagimos a determinadas circunstâncias ou pessoas com o único objetivo, nos melhorar. Jesus tinha essa capacidade excelente. Jesus, um espírito puro, que abdicou da convivência com os gênios celestes nos cimos superiores e internou-se, envergando as vestes de um carpinteiro simples, veio conviver conosco, pecadores, seres imperfeitos. E ele fez isso, sobretudo, porque acredita no nosso potencial de perfeição moral. Ele fez isso porque acreditava no poder do serviço de um semeador, de lançar as sementes nos solos férteis dos corações humanos sem pressa, para que com as reencarnações essas sementes pudessem germinar, dar folhas, flores e muito mais tarde frutos. Jesus, que veio até a terra provando e testificando através dos seus atos e às vezes por palavras o seu amor incondicional, suscitou nos corações humanos as emoções mais controversas. Alguns, perante a figura excelsa do nosso Messias, caíam de joelhos em pranto convulsivo e, mesmo que já tivessem as suas próprias convicções religiosas, abandonavam a sua vida de outrora para segui-lo, sem se preocupar com o que haveria de vir no dia seguinte. Outros nutriam um ódio tão assombroso que passavam a persegui-lo, não apenas ele pessoalmente, mas perseguir a ideia, os ensinamentos de amor que ele veio nos trazer. Veja que a responsabilidade afetiva não significa ter controle ou domínio sobre as emoções dos outros, mas ter a certeza da natureza dos nossos sentimentos e das sementes que nós estamos depositando nos solos dos corações com quem convive conosco. E é por isso que, para que nós possamos começar a falar sobre responsabilidade afetiva, não poderíamos recorrer a outra história, senão uma história do próprio Cristo. Jesus caminhava por Jerusalém e já havia começado o seu messianato. E uma mulher muito bonita e muito rica, que a boca do povo era considerada de má vida, vivia no seu castelo e era ovacionada, bajulada por muitos homens ricos e poderosos, a surdina. Refiro-me a Maria de Magdala. E quando Maria Madalena percebeu aquele homem de beleza invulgar, porque a beleza do Cristo não era uma beleza meramente estética, era uma beleza majestosa, como se tivesse um ar magnético que nos deixasse estacados, paralisados,
perante aquela figura excelsa. Os seus olhos serenos e impassíveis, imperturbáveis, eram como se fossem raios laser atravessando os nossos corações e ferindo os nossos sentimentos mais profundos com aquele amor inesquecível. Dos seus lábios, vai dizer Maria Madalena, saíam as promessas de amor divino, as promessas de um reino permanente, de um reino imperecível que ela nunca ouvira falar. Ela que tinha todos os homens que queria, que tinha uma sede de amor, não obstante, um vazio existencial imenso que nada podia aplacar, nem a riqueza, nem a parceria afetiva dos homens da sua época, e por isso ela procura Jesus. Vai dizer Humberto de Campos na obra Boa Nova, no capítulo 20. Madalena se perguntava que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores simples por lábios tão divinos. O meu espírito tinha fome de amor. Veja como nós percebemos as coisas pela nossa ótica, de acordo com a nossa cultura, com as nossas impressões, com os nossos preconceitos e com a nossa capacidade de amar. Maria Madalena, naquele momento, não tinha condições de entregar ao Cristo um amor sublime. Era um amor apaixonado, como ela desenvolvia pelos homens da sua época. E é assim que ela procura Jesus. Mas Jesus, como esse ápice, como esse símbolo irretorquível da responsabilidade afetiva, ao perceber isso, faz a ela um convite. Ora, mulher, se tens fome de amor, eu te convido a passar pela porta estreita. E ela começa a dizer, ó Senhor, tudo que eu queria era ter uma estrutura familiar, ter um marido que me amasse, filhos vindos do meu ventre, aos quais eu pudesse ser a mãe amorosa e cuidadosa de todos os dias. E ele mais uma vez faz um convite. Madalena, pensa na bondade do Criador, que mesmo não te dando uma família com os filhos gerados do seu próprio ventre, te deu todos os filhos do mundo, os filhos das outras mães, que não têm a maternidade que exala do teu coração e que você pode cuidar de uma forma fraternal, como se fossem os seus próprios filhos. Jesus propunha uma nova fonte de água viva para Maria Madalena. Não uma água salgada, que quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem, mas uma água de vida em abundância. E ela, a partir daquele momento, optou por largar tudo que tinha, e olha que ela tinha muita coisa a perder. Sob o ponto de vista material, ela era uma mulher muito bem posta, não obstante a opinião dos outros serem contrárias à sua forma de reger a sua vida. Mas ela decide, a partir daquele momento, seguir os ensinamentos de Jesus por acreditar que aquele era o amor que ela buscava. Então, quando Jesus, já próximo dos dias que antecederiam a sua paixão, a sua crucificação, vira-se para ela e diz: Maria, eu partirei, mas no infinito eu lanço novas perspectivas àqueles que souberam amar como eu ensinei. É necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção. Não é à toa que Jesus a escolhe como repórter da ressurreição. Tendo à sua disposição a sua Santa Mãe, os apóstolos que o seguiram de perto, escolhe uma mulher regenerada que soube olhar para os seus próprios sentimentos e tentar aos poucos se livrar dos espinhos que ainda revestiam as suas mais excelentes virtudes. Maria segue sozinha, porque após a ressurreição do Cristo, os apóstolos não queriam fazer parte do convívio daquela mulher dita desregrada, até que chegam os leprosos, vindos da Idumeia, e fazem sede em Dalmanuta. Maria Madalena se desvela a cuidar deles como se fosse a sua própria mãe, e agora ela percebia essas palavras do Cristo: andai pela porta estreita, toma a tua cruz e segue-me. Morre leprosa, por mais tarde perceber que o seu desvelo
também a fez contrair a sua doença. E quando ela atravessa as porteiras da morte, na sua desencarnação, é o Cristo que lhe reaparece, vai dizer Humberto de Campos, com os braços abertos dizendo: vem, mulher, porque muito amaste, aqui estou, porque o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Essa história nos mostra a responsabilidade que nós temos, em primeiro lugar, com o nosso próprio mundo emocional. Porque nós não podemos cuidar do outro e dizer amar o outro sem conhecer a nós mesmos. É por isso que toda a filosofia espírita, a sua filosofia moral, que é pautada nos ensinamentos cristãos, elege o autoconhecimento como o primeiro passo para a nossa reforma interior. Porque eu não consigo modificar aquilo que eu desconheço. E é justamente nessa análise dos meus sentimentos que nós todos podemos evoluir. É por isso que muitas vezes por trás da irresponsabilidade afetiva está o autodesconhecimento de nós mesmos. Dizemos que amamos profundamente alguém e ficamos apaixonados, às vezes elegendo aquela pessoa como salvador das nossas vidas, quando em verdade ninguém é responsável pela felicidade ou desdita de ninguém. Somos nós que precisamos fazer a pergunta sincera sobre qual a nossa missão do mundo. Somos nós que precisamos responder a pergunta sobre qual o significado da minha existência. Ninguém saberá responder, nenhum coach. Jesus não interferia nessas questões íntimas das vidas privadas da criatura. Ele se apresentava como caminho para que nós pudéssemos, nós mesmos, responder às nossas inquietações. Precisamos ser sinceros com os nossos interesses e com as nossas motivações. Porque quando nós nos esquivamos de nós mesmos, nós também nos esquivamos dos outros. Cultivamos a mentira e a enganação. Manipulamos as outras pessoas porque estamos acostumados a manipular os nossos pensamentos num grande artifício. Precisamos entender que a flutuação emocional, ela é perfeitamente saudável. A nossa sociedade hoje em dia prega o gozo absoluto, a felicidade sem fim, de sempre ter que compartilhar uma vida perfeita. Com que objetivo? Para provocar inveja uns nos outros? Para que nós nos revistamos dessa vida artificiosa? A melancolia faz parte da vida, os momentos de recolhimento também, de tristeza, de experimentar o medo. O medo é humano, os apóstolos tiveram medo. Aqueles que beneficiaram-se diretamente dos ensinamentos de Jesus, que beberam naquela fonte, no momento infamante da sua prisão, desertaram. E ele ficou sozinho e abandonado. E isso não implicou não amar. O medo é uma emoção legitimamente humana, mas nós não podemos ser acovardados pelo medo. Mesmo que sintamos o medo, acima dele tem que figurar a nossa confiança no Pai de amor que nos criou para a perfeição, que nos enviou o seu Filho perfeito para nos ensinar o caminho correto a seguir. Então a gente vê, racionalizando, que o nosso medo é infrutífero, ainda é um remanescente dos nossos instintos mais asselvajados. E nos entregando em confiança ao Pai, podemos, portanto, cultivar a fé e a esperança. Precisamos também ser racionais e ter o pé no chão. Nós não vamos lograr a evolução que nós precisamos e que nós queremos de um dia para o outro. A evolução não dá saltos. Precisamos reconhecer com sinceridade o nosso patamar evolutivo e também traçar metas que sejam possíveis de alcançar. Nós não podemos prometer nem a nós mesmos, nem aos outros, aquilo que nós ainda não podemos cumprir. É lógico que isso não significa não fazer planos, mas ter consciência do nosso atual estágio de perfeição. E assim, reconhecendo quem nós somos capazes também de ter responsabilidade afetiva com o mundo emocional do outro. Aqueles que nós escolhemos
como os nossos parceiros afetivos para a formação do nosso lar, também é um espírito imortal que tem as suas defecções, também tem as suas imperfeições. Passadas aquela primeira fase da paixão, a gente vai descobrindo na convivência quem o outro é de verdade, por trás de todas aquelas máscaras. Não que o outro tenha querido nos enganar. Essas máscaras, na verdade, são um movimento natural da personalidade humana. Mas na convivência mais próxima, mais íntima, a gente se desvela. É por isso que é tão fácil ser piedoso, tratar com tanta gentileza e amorosidade o estranho que está do lado de fora de casa, porque a gente não conhece, não sabe os defeitos, não está convivendo e acordando com ele todos os dias, e também passa com ele um curto espaço de tempo. Mas com a nossa família, com aqueles que nós elegemos para conviver todos os dias, a caridade moral é mais difícil, porque implica eu ter uma visão seletiva. Ao invés de focar as minhas lentes apenas nos defeitos, eu passo a observar o que o outro tem de melhor. E a gente observa que esse movimento tem a sua reciprocidade. O outro também passa a nos olhar com mais carinho, com mais caridade, com mais ternura. E é assim que as relações passam a ser mais ricas, porque todos nós sempre temos algo a ensinar e muito a aprender. Então, se nós escolhermos a desavença, as dissensões, viver sempre em pé de guerra, sempre mantendo o conflito, isso vai gerar muito desgaste e aprimoramento moral quase nenhum. Então é melhor que a gente foque nos potenciais que o outro tem a desenvolver, até para que a gente também tenha um relacionamento saudável a ponto de crescer com esse tipo de relação. Mas a gente precisa também pensar que a nossa sociedade hoje, em geral, tem um grande excesso de suscetibilidade. Então a gente fala sobre responsabilidade afetiva para tratar o outro com gentileza, com carinho, como a gente diz, com empatia, mas sabendo que por mais que a gente trate o outro bem, às vezes nós receberemos espinhos ao invés de flores. E aí vem a mensagem do Cristo. O amor que o Cristo propõe não é um amor comum. O amor comum é o amor que a sociedade diz, reciprocidade. Se o outro me trata bem, eu também trato. Se o outro me ama, me bajula, fala que eu sou o bebezinho, coisa mais linda do mundo, eu também sou doce e amável e também digo a mesma coisa. Mas se o outro recua no amor e me trata com aspereza, eu devolvo na mesma moeda. Não foi esse o amor apregoado pelo Cristo. Se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Jesus acredita no nosso potencial de amar e nos propõe um amor incondicional. Se o outro nos trata mal, o problema é dele. Se o outro sente ódio por nós, ele tem o direito, porque Deus deu-nos a todos, a quem a gente gosta e a quem a gente não gosta, o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio significa, eu posso emitir as opiniões que eu quiser a respeito de todas as coisas. É lógico que eu tenho uma responsabilidade por isso, mas de poder eu posso. Então eu posso, inclusive, detestar alguém. Mas nós que somos cristãos, estamos sendo convidados ao amor aos adversários. Ouvistes o que foi dito? Odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e por que vos caluniam. Por quê? Porque perante Deus todos nós somos irmãos e fomos convidados a estabelecer laços de fraternidade e ter responsabilidade afetiva uns com relação aos outros. Pense e vê que essa proposta não é fácil, mas é uma proposta que vai se aprimorando com a prática. No início é pura obrigação. Lá vem aquela pessoa chata,
pessoa difícil, passo 1 minuto ao lado dela, perdi o meu dia. Paremos um instante. Pensemos se Jesus estivesse convivendo por aqueles minutos com aquela pessoa, qual a impressão que ele teria? Veja que a impressão que nós temos a respeito das pessoas vai muito de acordo com a ótica que nós estabelecemos. Então, se a gente passa a olhar a pessoa por outro ângulo e perceber que vale a pena a convivência, que vale a pena dar o melhor de si para poder estabelecer uma relação mais ou menos harmoniosa, a gente vê que a gente tem algo a ganhar com aquilo. A gente cresce em tolerância, a gente cresce em paciência, cresce na matéria de perdão. Como é que nós aprenderíamos a desenvolver todas essas virtudes se nós sempre reencarnássemos entre aqueles que nos são afins? Eu posso me considerar a melhor das criaturas se eu estiver presa no monastério, com convívio solitário. Mas aqui, misturada neste caldo de cultura, é que eu percebo quem eu realmente sou. E é aqui que a gente vive o Evangelho. O Evangelho é uma proposta universal, profunda, e dele a gente tenta viver o que a gente consegue. Se eu ainda não consigo conviver com o meu adversário sem ficar mal, que eu pelo menos ore de longe, que eu pelo menos não me regozije com as tristezas que lhe cheguem. Se eu ainda não consigo esses grandes lances dos testemunhos e dos sacrifícios, que eu comece pelo menos a desenvolver a tolerância e o respeito. Tolerância e respeito são raros nas relações humanas. E a gente vê isso em todo lugar, na escola, no ambiente profissional, dentro da casa espírita, quando a gente abre um tema para discussão e que muitas vezes esquecemos da polidez e da cordialidade para rebater o outro. E ao invés de rebater uma ideia, já estamos colocando aqui as nossas desafinidades em jogo. Veja só, existe algo que a gente já pode fazer. E muitas vezes somos nós que subestimamos a nossa capacidade de amar. Mas nós ainda temos tempo. Responsabilidade afetiva também perante outros relacionamentos. A estrutura familiar tem mudado. Hoje nós não temos apenas famílias formadas pelo pai e pela mãe. Às vezes temos famílias da avó e da mãe, de 2 tios que cuidam do sobrinho. Nós temos parceiros do mesmo sexo. Nós temos uma estrutura familiar muito colorida. Famílias diferentes que se reúnem no mesmo ambiente doméstico. Quando, por exemplo, nós nos casamos de 2ª, 3ª núpcias e recebemos no nosso seio os filhos do nosso parceiro de outro casamento. Nós não geramos aquelas crianças. E muitas vezes nós não temos nem compromisso com elas. Mas veja o caso de Maria Madalena, que não obstante não ter gerado nenhum filho, colocou todo o seu amor para o estabelecimento de relações saudáveis e para crescer perante Deus. Nós precisamos ter também responsabilidade afetiva nesse caso. Respeitar os amigos dos nossos amigos. Eu tenho visto caso de ciúmes de amizades. Veja como o nosso egoísmo tem chegado numa célula santa como é a amizade. A amizade é a família que nós elegemos pelos laços do coração. Muitas vezes os nossos amigos fazem parte da nossa família espiritual e nós não tivemos mérito de reencarnar pelos laços consanguíneos e reencontramos esses afetos pelos laços de amizade. Mas como o nosso amor ainda é egoísta, ele é o meu amigo e ninguém tasca. O que é isso? Se nós estamos caminhando todos para o laço de fraternidade, se Jesus da cruz apontou para sua mãe e entregou nos braços dela o filho adotivo pelos laços do coração. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis tua mãe. Jesus abdicou dos próprios laços consanguíneos em amor à humanidade. E nós estamos querendo aprisionar os nossos amigos no nosso coração. Conhecer os amigos dos nossos filhos.
Será que a gente já pensou nisso? A gente cria o nosso filho, dá educação, bons exemplos, fica atento naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, no que ele está estudando na escola. Mas muitas vezes ele convive mais com os amigos do que conosco. E os amigos dele fazem parte de outra família, de outro contexto, com outras ideias, que podem inclusive trazer experiências importantes que o nosso filho pode se beneficiar. Eu preciso conhecer, abrir as portas da minha casa para aconchegá-lo junto ao meu peito, porque é com ele que o meu filho convive. E é com base nessas relações que ele vai extrair os conhecimentos e a experiência para ser um cidadão de bem. Muitos de nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mas em verdade o convite do Pai foi outro. Como pais e mães, nós fomos convocados como co-criadores com Deus. Nós damos o envoltório material para a reencarnação de um espírito imortal, a fim de que ele tenha outras experiências, para que ele estabeleça essas virtudes que o tornem um cidadão bem formado, porque a educação moral começa no lar. Não é função da escola. A escola, quando nada, está dando a instrução formal, mas educar os sentimentos, corrigir as más imperfeições, ensinar noções de gentileza, de educação e de respeito, isso vem de dentro de casa. Por isso, meus amigos, nós vemos o quanto nós somos responsáveis e o quanto é santa essa missão. E quando nós falamos de responsabilidade afetiva na casa espírita, uma casa que, em geral, nós chegamos numa situação de penúria moral. Não raras vezes, procuramos a casa espírita quando estamos doentes, quando estamos passando por uma dificuldade, perda de um ente querido, perda de um filho, quando nós estamos buscando respostas para as nossas inquietações. E a casa espírita, como a casa do caminho, abre as portas, nos acolhe, nos recebe de braços abertos, fornece essa estrutura imensa para que nós possamos crescer aqui dentro. Que maravilha! E nós, depois de sadios, depois de termos bebido nessas fontes cristalinas de amor, o que damos à casa? Colaboramos também com o nosso trabalho para receber agora outros enfermos? Para devolver o mesmo acolhimento que nós recebemos? Ou achamos que não temos a obrigação? Veja que isso não é exatamente obrigação, mas o labor-terapia faz primeiro bem a nós. O pretexto é de ajudar o outro, mas somos nós que crescemos. Na igreja cristã primitiva, aqueles que estavam saudáveis e que eram mais hábeis em tarefas de curar, para fazer as pregações, tinham as suas atividades. E depois que os enfermos iam ficando bons, ajudavam a curar aqueles que chegavam adoentados. Isso também é responsabilidade afetiva, porque essa casa não se mantém de portas abertas sem o concurso dos seus voluntários, sem os espíritos superiores que são os mentores dessa instituição e sem as mãos carnais, encarnadas, que estão aqui se desvelando em atendimento para nós. Mas mesmo que a gente não queira diretamente ser voluntário, existe algo que todos nós podemos fazer: entendimento fraternal. Em toda instituição, em toda sociedade, em toda aglomeração de pessoas, sempre há coisas a melhorar. Porque pense bem, se nós somos seres imperfeitos nas relações humanas, é lógico que nós vamos deixar o nosso rastro de imperfeição. Não obstante, os espíritos superiores que nos assistem e amparam. Entendimento fraternal significa, ao invés de observar aquilo que precisa ser melhorado com olhos impiedosos e muitas vezes revestido no nosso julgamento severo, que nós possamos colaborar para que essa casa continue com um clima positivo e acolhedor. Que nós possamos nos ver
como cooperadores, porque nós sempre somos. Na nossa família, aqui dentro da casa, na sociedade, nós somos cooperadores divinos. Sempre podemos dar o sorriso àquele que está angustiado. Sempre podemos dar os nossos ouvidos àquele que precisa desabafar. Sempre podemos dar uma mão amiga para soerguer aquele que está caído. E assim, a gente também pode colaborar para o nosso crescimento. Responsabilidade afetiva pressupõe, portanto, conviver. E eu tenho observado que alguns de nós têm optado pela solidão. Existe uma solidão que é solitude, recolhimento, reflexão, raciocinar, pensar sobre a vida. Essa solitude é fundamental. Todos nós precisamos tirar, nem que seja breves minutos do nosso dia para ela. Mas a solidão implica em eu me furtar da convivência com os outros. Por ter sido magoada, por ter sofrido já a ingratidão, por não conseguir me abrir de novo a uma relação com medo de sofrer, eu opto por viver dentro da minha redoma. É lógico que eu não vou mais sofrer, pelo menos não pela causa devida à relação com o outro, mas nós padeceremos de um imenso vazio, porque nós fomos criados para o exercício fraterno. Nós somos criados para conviver e trocar uns com os outros. E a tecnologia não é culpada disso, porque alguns podemos dizer, mas a tecnologia com essa proposta de encurtar as distâncias, agora as pessoas vivem isoladas dentro das suas casas e usam a tecnologia para se conectar. A tecnologia, ela não é nem boa nem ruim, é um recurso neutro que nós, que somos os seres inteligentes da criação, como vai dizer Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, damos à tecnologia um uso bom ou um uso ruim. O vídeo mais popular do YouTube, até pouco tempo atrás, era uma música dançante. Mas no YouTube, por exemplo, existem muitos vídeos com conteúdos edificantes, com conteúdos que visam nos alimentar, seja de cultura, de educação ou de paz interior. Veja que somos nós que damos audiência àquilo que nos apetece. Então, em toda e qualquer matéria, somos nós que escolhemos a felicidade ou a infelicidade que nós temos. Responsabilidade afetiva também é resolver conflitos através do diálogo. Quantas vezes nós observamos dissidências, desavenças, rompimento de relações familiares, em grupos de estudos, porque eu achei que o outro me tratou daquela forma por um determinado motivo, ou achei que o que o outro me disse quis dizer uma coisa que não condiz com a realidade. Essas suposições poderiam muito facilmente ser dirimidas, resolvidas com um diálogo. Qual o problema de dialogar? Sentar com respeito e tolerância para falar e também para ouvir. Será que nós estamos prontos, preparados para escutar? A escuta não é apenas fazer silêncio e se colocar para ouvir o que o outro tem a dizer. É mais que isso. Escuta é eu ser absorvida pelo que o outro me diz e buscar entender as compreensões mais profundas. A escuta pressupõe eu me colocar no lugar do outro. Para que a gente, que tem uma grande facilidade de comprar coisas novas, aprenda a consertar as nossas relações. Já repararam? Às vezes nós temos um aparelho celular, o aparelho funciona, nós conseguimos realizar todas as nossas atividades com ele, ele era muito bom até ontem, porque hoje uma nova empresa lançou um aparelho novo, com uma série de funções e novas atividades, muitas que eu nem sei mexer, nem sei para que serve, mas é novo, está todo mundo usando e agora o meu ficou obsoleto. E aí eu compro o novo. E o velho que me servia até onde eu largo no canto. A gente faz isso com as relações.
aquele com o qual eu convivi por anos, que me irrita, me tira do sério, às vezes implica por besteira, mas que é o meu companheiro, eu percebo algo novo que me chama a atenção, que me rejuvenesce, que causa em mim sensações e emoções diferentes, e facilmente na nossa sociedade a gente tem essa apologia ao abandono. E eu não preciso sentar para conversar, eu não preciso me preocupar com o que o outro sente, basta se desvencilhar, que, como diz Zygmunt Bauman, as relações são fluidas. Essa fluidez das relações é meramente aparente, porque ninguém consegue ser feliz arquitetando e projetando a sua felicidade sobre a infelicidade do outro. Por pouco tempo pode ser feliz, mas tempo virá que o castelo de cartas vai cair, o castelo de areia vai desmoronar e a gente vai experimentar um profundo remorso de não ter sido sincero. Não estou falando de indissolubilidade das relações. Nós somos livres, mas é preciso ter respeito e consideração. Precisamos aprender a consertar. O que está ruim pode ser modificado. Às vezes uma palavra, um comportamento, um silêncio pode ser o responsável para que possamos viver melhor. Por isso, meus amigos, nós precisamos pensar sobre tudo isso. E também, agora eu vou falar de um assunto pouco polêmico, mas preciso. Responsabilidade com os nossos irmãos menores. Amo os animais. Os animais são os nossos irmãos menores. E eu começo a falar sobre isso citando 2 perguntas de O Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, pergunta 601, Kardec pergunta aos espíritos se os animais são os nossos irmãos menores, se são seres inferiores e qual a utilidade deles na criação. E os espíritos respondem a Kardec: os animais são para os homens os servidores inteligentes. Por essa resposta, nós não devemos compreender que os animais estão aqui apenas para servir aos nossos caprichos como se fossem capachos. Nós vemos em O Livro dos Espíritos, especialmente no capítulo 11, Os Três Reinos, que os animais têm uma espécie de inteligência, que Kardec define como inteligência instintiva, e que muitos deles estão aqui sim para nos fazer companhia, para tornar a nossa existência mais alegre e festiva e, sobretudo, se eles são nossos servidores inteligentes, para que nós também possamos educá-los, orientá-los. É lógico que não como nós orientamos um filho, mas amor é uma linguagem universal e percebida, sobretudo, pelos nossos animais. Na segunda questão, 603, Kardec pergunta se os animais têm o conhecimento de Deus. E os espíritos são muito claros: não, eles não têm o conhecimento de Deus. Aliás, o homem é para os animais um Deus, como anteriormente os espíritos eram para vós deuses. O que isso significa? Significa que para os nossos irmãos menores nós somos a referência, daí a nossa responsabilidade. Mas por que eu disse que esse tema é um tema polêmico? Ter responsabilidade pelos animais é sim amá-los, mas é sobretudo fugir dos extremos. Não maltratar os animais como se eles fossem coisas de nenhum valor, mas também não humanizar as nossas relações com os animais. Eu tenho observado algumas situações de irmãos nossos que optam não conviver mais com os seres humanos para se dedicar apenas aos animais. Amar aos animais sim, mas também amar aos seres humanos, porque nós estamos sendo convocados para o exercício da fraternidade e todos nós compomos esse meio ambiente: seres humanos, natureza, reino mineral, reino vegetal e também os animais como representante do reino animal. E aí, minha gente, já caminhando para o final, eu gostaria aqui de ler uma pequena mensagem da obra Até o Fim dos Tempos,
pelo Espírito Amélia Rodrigues. Ela sintetiza muito belamente sobre o relacionamento. Ela diz assim: o relacionamento humano e social exige lealdade de uns indivíduos para com os outros. Exige respeito pelo comportamento de cada qual, buscando-se sempre a melhor conduta e imensa tolerância para com as defecções do próximo. Lealdade. Lealdade não significa eu ter que passar a vida inteira ao lado de alguém. Mas, enquanto eu estiver ao lado desse alguém, eu preciso ter uma dedicação integral. E se por acaso os meus sentimentos modificarem, ter a mesma sinceridade do início para externar os meus novos sentimentos. Amélia também toca num ponto muito importante: respeito pelo comportamento de cada qual. Nós estamos numa sociedade muito preconceituosa. Nós chegamos no auge de querer determinar padrões de normalidade. Os padrões de normalidade têm nos deixado doentes. Às vezes uma criança normal é diagnosticada como superativa, hiperativa. Nós queremos estabelecer o que é o padrão normal de uma família. Nem Jesus colocou a sua força, a sua atuação sobre isso que é de natureza íntima dos indivíduos. Severos, sejamos conosco, para que possamos colocar toda a nossa força para evoluir. Aos outros, nós precisamos ser indulgentes. E assim, nós podemos exercer a fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos. Muita paz.